Amados, a palavra fala de um episódio. Sempre acontecia isso quando Jesus ele saía a ensinar. Quando ele se colocava em um certo lugar, a multidão ela se aproximava porque queria ouvir os ensinamentos de Jesus. E nesse episódio aqui não foi diferente. Quando Jesus ali, ele chegando naquele lugar, aproximou-se dele grande multidão, e ele se afastando um pouco, entrou em um barco. O cenário devia ser mesmo, mais ou menos assim, uma praia, um lago, e para que ficassem de olhos fitos nele, e ele também aproveitar o vento que vinha do mar para levar, propagar a sua voz, ele ficou no barco ali na beira-praia, e a multidão assentada ali à sua frente. E ele começou a ensinar, falando ali, o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, veio as aves do campo, comeu, outra parte caiu entre pedras, e ali não tinha condições, nem terra funda, ela secou por causa do sol. A outra caiu entre espinhos, os espinheiros cresceram, sufocaram, morreram, mas teve uma parte que caiu em boa terra. E essa produziu em 3 instâncias, uma 70, uma 30, uma 70 e uma 100. Mas eu quero me ater nessa parte da boa terra. É o nosso coração. Sabemos nós que cada um de nós aqui tem um chamado de Deus na nossa vida. A maneira que nós entregarmos a nossa vida para o Senhor é o que vai acontecer com o plantio celeste na nossa vida. Se o meu coração ele for pouco receptível, essa colheita ela vai dar 30%. Mas o Senhor queria mais de mim, Ele quer mais de mim. Se for um pouco melhor, ela vai chegar a 70%, já está num ambiente bem propício, mas ainda não é o que o Senhor quer de mim. Mas quando o meu coração se entrega como terra boa, o plantio ele dá 100 por 1. E aí é a proporção que o Senhor quer de mim e de você. Que dê muitos frutos. Que o Senhor possa investir no seu coração. Que o Senhor possa investir na sua vida para você frutificar para Ele. E se nós nos colocarmos assim como terra boa na presença do Senhor, Ele vai trabalhar grandemente na nossa vida. Mas para isso o que precisa fazer? A terra, para ela ser boa, amados, ela precisa ser cultivada. Tem um trato especial. Precisa de ter água, precisa de ter adubo, precisa de ter alguém trabalhando aquela terra para que a erva daninha não tome conta. Estou falando assim porque eu trabalhei muito no campo. E aí vem o semeador vem e planta a semente. Aí precisa de ter o guardião ali para olhar se não tem ali um gafanhoto, um grilo, algo ali que vai comer aquela plantinha quando ela está crescendo, porque a planta, quando ela começa a crescer, tem que ter um cuidado especial, porque qualquer coisa, um passarinho vem e arranca, tem que ter um cuidado especial. Aí depois que ela põe um certo porte, aquela erva daninha não danifica ela mais, porque não abafa, ela vai crescendo, e ali o trabalhador vai cultivando, vai cuidando, até ela dar a colheita, né? Então, amados, para que a minha terra, o meu coração esteja bom, trabalhado, para que o Senhor venha ali trabalhar a sua semente, nós precisamos santificar a nossa vida. Precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos vigiar os nossos olhos, a concupiscência dos olhos, a nossa língua, o nosso jeito de agir. Aonde nós estivermos, nós temos que ser santos de Deus, né? Se tem lá uma rodinha falando algumas coisas que não agradam o Senhor, a gente só cumprimenta e passa de largo, né?
a gente cercar do olho invejoso. Nós somos humanos, temos que nos vigiar. Da nossa língua, às vezes vem na mente o julgamento, e a gente precisa vigiar. E aí, nós estamos regando o nosso campo, nós estamos podando ali a erva daninha, tudo que vai entrando ali, que vai para impedir o campo, a terra de ser fértil, nós vamos trabalhando. O sol vem ali, seca, nós precisamos de ter ali, está irrigando. O que vai irrigar a nossa terra? Jejum, oração. A hora que a semente do Senhor vir nessa terra, ela vai nascer, vai crescer, vai frutificar. E a colheita vem, O que é a colheita? A colheita, amados, é quando você ouve do Senhor para orar a favor de uma pessoa. Você começa a buscar, você começa a orar, e até você chegar nela para falar a palavra. Às vezes nós somos muito impetuosos. O que acontece? A gente sente o toque do Senhor na nossa vida, de falar lá para o João do Senhor, nós já vamos depressa. Não, irmãos, calma, tem que ter o jejum, a oração, tem que ter o trabalho primeiro, trabalhar a terra, mas porque muitas vezes a gente vai e fala assim, eu falei do Senhor, ele não aceitou. Amados, se o Senhor falou com você, ele tem um propósito. Mas às vezes eu e vocês estamos muito assim aflitos, a gente pressa, quer ir lá e entregar o recado de Deus, mas nós não preparamos a terra. A gente não orou para quebrar as correntes, para tirar aquela perseguição do adversário que está na mente, para tirar aquela questão que está cercando ele, que está atrasando, que não está permitindo ele. Vamos orar e o Senhor vai te mostrando. Você vai orando e vai pedindo ao Senhor, o que está travando ele? O que está difícil na vida dele. Deus vai falando com o Senhor, orando, vai quebrando a força do adversário. Aí a bebida, vamos orar, vamos repreender esse inimigo do corpo, o espírito do corpo, melhor dizendo. É o adultério. Vamos repreender essas bombas em nome de Jesus. E o Senhor vai dando. E quando a gente orientar pelo Senhor, a gente vai aí o fruto, a colheita acontece. E é assim, amados, em tudo na nossa vida, um trabalho, uma questão que aparece, tudo. Às vezes a gente não trabalha na oração. Eu vou porque o Senhor mandou, o Senhor é comigo, mas, amados, o Senhor quer preparar a nossa vida para tudo. Ele quer que nós dependemos dele para tudo. Então, se nós temos algo a fazer e o Senhor nos ordenou, vamos buscar condições do Senhor. Ele nos condiciona para tudo, mas às vezes falta em nós fé. A maior coisa que acontece na nossa vida é falta de fé. Às vezes o Senhor fala com uma pessoa assim, impõe a mão sobre o enfermo e eu vou curar. Senhor, eu orar e ele não ser curado, depois como é que vai ficar a minha palavra? Então às vezes a gente fica meio que assim, o Senhor ordena uma coisa e a gente não cumpre, porque a gente fica com medo de ser julgado, rechaçado. Irmão, não importa, se Deus mandou estender a mão e curar, vão lá e vão orar. A cura pode não acontecer naquele momento, mas o Senhor vai trabalhar naquela vida e a cura vai acontecer daqui 2, 3 dias, 5 dias. Importa para nós que seja na hora, que seja daqui a pouco. Importa que ele seja curado. Orar por libertação, vamos orar pela libertação dele. Eu não vi expelir demônio nenhum, mas daqui a pouco você vê ele andando bem, procurando uma igreja e tal. A oração valeu. Então, amados, a boa terra, ela precisa de ser trabalhada. Como eu disse, não pode faltar água, não pode faltar o adubo, nem o trabalhador remexendo aquela terra, nem ele tirando as ervas daninhas. Cuidado, às vezes tem que passar lá algo para matar as
Senhor ele não pode ser em vão na nossa vida, não. Nós somos chamados pelo Senhor para estar na presença dEle, para trabalhar para o reino dEle, ganhar almas, né? E às vezes a gente fica meio que não permitindo o Senhor trabalhar, porque nós somos humanos, e às vezes a nossa condição humana ela se torna mais forte em nós, e a gente vai perdendo a fé, vai atrasando o projeto de Deus. Mas se nós começarmos a buscar o Senhor e crer que o Senhor faz o que Ele quiser com a nossa vida, é só nós colocarmos na posição, permitir que Ele trabalhe, aí o fruto acontece. Então, amados, como aqui disse que o semeador saiu semear, e ele encontrou, semeou a mesma semente que ele semeou no lugar bom, ele semeou nos outros lugares também. Talvez o meu coração já foi uma beira de caminho. Um dia foi entre pedras, né? Foi entre espinhos. Mas cabe a mim oferecer ao Senhor uma boa terra para que Ele faça um bom plantio. Então, se nós entendermos essa palavra nessa noite, a partir de hoje, nós vamos tirar a terra que não frutificou da nossa vida e ofertar ao Senhor uma terra propícia para que Ele possa trabalhar e nós possamos frutificar e servir alegremente ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para nós nessa noite.